conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá! Como sempre gostamos de ressaltar por aqui, esse canal não é somente nosso, mas sim de vocês que estão aí do outro lado da tela, e por esse motivo, seguindo a sugestão de um inscrito, traremos por aqui hoje o caso O Massacre de Columbine. Se esse tema é relevante para você, a gente quer te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com um amigo e deixar um comentário. E dito isso, vamos para a vinheta. Tudo começou em abril do ano de 1999 e neste dia, dois jovens moradores de Columbine, em uma determinada manhã, que demonstrava ser um dia absolutamente normal, acabaram transformando toda a calmaria daquela localidade num verdadeiro cenário de terror. Um dos principais personagens envolvidos neste massacre foi Eric Harris, nascido na cidade de Wichita, no estado do Kansas. Seu pai se tratava de Wayne Harris, que era piloto das Forças Armadas, e sua mãe era Catherine Poe, que era do lar. Com muita frequência, devido ao trabalho do pai de Eric, eles se mudavam com bastante constância. Durante os seus 3 primeiros anos em que eles moravam na localidade de Littletown, no Colorado, a família acabou alugando as casas por onde passavam. Isso também devido ao fato de que não era preciso comprar uma residência, tendo em vista as frequentes necessidades de mudança. Foi também neste período que Eric Harris conheceu Dylan Klebold. No ano de 1996, os pais de Eric decidem comprar uma casa. E isso ocorreu pois o seu pai havia se aposentado e a mesma era localizada em Columbine, nas proximidades de Columbine High School. Durante o período estudantil, tanto Eric quanto Dylan podemos dizer que eram sim alunos participativos, que até mesmo faziam representações artísticas, tais como encenações de peças teatrais e produções de vídeo, o que parecia se tratar até certo ponto algo dentro da normalidade. Porém, em um determinado momento, isso acabou se transformando, devido ao fato de que ambos tentavam se encaixar tanto na rotina do colégio como na interação dos demais alunos, acabaram se frustrando bastante, pois com muita frequência eles sofriam bullying por parte de outros alunos. E segundo o relato de alguns especialistas, existia um diário tanto de Dylan quanto de Eric Harris. No diário de Dylan, dizia-se que ele tinha o costume de desenhar corações. E já no diário de Eric Harris, tinha muitos pensamentos voltados à destruição e perversidade. O massacre de Columbine teve muita notoriedade por parte das mídias nacionais e internacionais. Realmente por tratar-se de um caso que
acabou evidenciando a prática de bullying, e que, aliás, foi um dos pioneiros tratando-se deste tema. Eric Harris também era bastante envolvido em jogos online. E, inclusive, isso o levou a criar e personalizar alguns mapas para o jogo Doom, e que posteriormente passou a chamar Harris Levels, ou os Levels de Harris. No ano de 1996, Eric acaba criando um site privado. E o intuito da criação desse site para que melhor ele pudesse explorar os mapas de sua criação no jogo. Porém, durante algum momento, algo mudou. E Eric passou também a postar coisas não relacionadas ao jogo nesse blog de sua autoria. E se tratavam de coisas mais cotidianas, piadas, seus próprios sentimentos em relação à escola e também em relação a seus pais. Mas pouco a pouco, o seu conteúdo acabou tomando um rumo mais sombrio. E um grande exemplo disso foi um manual que ele criou de como causar prejuízo às pessoas. E também um manual de como criar explosivos. E aquilo para eles era muito satisfatório, sendo que ambos se vangloriavam por seus atos. No ano de 1997, de fato, a coisa acabou sendo cada vez mais notada. A fúria deles diante de toda a sociedade acabou também criando problemas com a justiça. No ano de 1998, mais precisamente no dia 30 de janeiro, ambos acabaram cometendo um furto em uma caminhonete. Em uma de nossas fontes, diziam que eles haviam roubado ferramentas. E em outras fontes, diziam que eles haviam roubado equipamentos eletrônicos. E ambos foram pegos e encaminhados para um programa de reabilitação para jovens. Porém, muito antes do previsto, eles foram dispensados. É por acreditarem que os dois já haviam aprendido a lição. E também que eles já não ofereciam mais riscos à sociedade. E por esse motivo, Eric e Dylan foram colocados em liberdade condicional. Eric até mesmo chegou a escrever uma carta como um pedido de desculpas ao dono da caminhonete. E os psicólogos e especialistas diziam que ele teria um futuro brilhante pela frente. E com relação a Dylan, os especialistas diziam que ele precisava dar mais valor ao trabalho e saber o que de fato era o trabalho. A amizade dos dois nasceu provavelmente devido ao fato de que ambos apreciavam o mesmo sentimento, embora cada um de sua forma. Eric era mais explosivo e certamente era a pessoa dominante da dupla, e enquanto Dylan, de certa forma, já havia sofrido tanto em questão do bullying e que a sua não aceitação por parte de todos acabou tornando Eric o seu único amigo. E Eric, da maneira mais problemática possível, o aceitava incondicionalmente. A aproximação de Eric e Dylan provavelmente acabou ocasionando numa grande coragem também por parte dos dois. Eles se encorajavam mutuamente, pois devido ao mútuo apoio que eles encontravam, tanto em seus planos, como também em questão de que a aprovação de suas ideias era quase que imediatamente aprovada e incentivada através da união de suas mentes perturbadas. E isso acabou fazendo com que eles se sentissem bastante encorajados para tomarem as atitudes mais absurdas, e sem que aquilo fosse tratado como uma loucura solitária, mas sim uma ação muito bem previamente arquitetada e elaborada por eles. Em 20 de abril do ano de 1999, eles acabaram dando início a um plano macabro elaborado pela dupla. E foi quando os dois acabam colocando uma pequena bomba de fabricação caseira em um campo aproximadamente a 3 milhas de distância, tanto do colégio em Columbine como do corpo de bombeiros. E a colocação dessa bomba fazia parte do plano elaborado por eles. Eles almejavam que a bomba detonasse às 11 horas da manhã. E isso acabaria despistando o corpo de bombeiros, que iria em direção à bomba para
cessar todo o processo, e enquanto isso eles teriam tempo para colocar a outra parte em execução. Porém, o plano dos dois acabou indo por água abaixo, sendo que a bomba somente fez uma pequena fogueira, o que não levou muito tempo para que os bombeiros conseguissem conter o fogo. Devido ao fato que Eric e Dylan se apoiavam mutuamente, isso acabava levando aos dois a acreditarem realmente que o plano deles sempre daria certo. Passava muita confiança, inclusive, a eles. E tendo em vista que a bomba acabou falhando, Eric e Dylan acabam tendo que mudar suas táticas para realizar o massacre. Com isso, ambos acabam decidindo que o refeitório seria um alvo bastante fácil de ser atingido, principalmente devido ao horário que eles colocariam as suas ações em prática. O objetivo deles era alcançar o maior número possível de vítimas. Quando o relógio apontou as exatas 11h10 da manhã, os dois chegaram ao colégio para que seu plano fosse mais eficaz. Eles chegaram em carros separados e também entraram em portas diferentes do colégio. Porém, ambos seguiram ao refeitório, pois o mesmo era o alvo. O outro local que possivelmente pudesse atingir um grande número de pessoas era o estacionamento. E por esse motivo, ambos deixaram em seus carros 2 bombas devidamente acionadas. E sendo assim, os dois se encontram próximo ao carro de Eric. Neste momento, os dois montam uma bomba de propano de 20 libras, colocam em suas mochilas e as programaram para que as detonassem às 11h17. Eric e Dylan se dirigem para a parte interna da escola, cada um por uma porta, e as entradas eram bem distantes uma da outra, e na sequência eles se posicionam de uma forma que as pessoas não conseguiam sair da lanchonete. E sendo assim, quem não fosse atingido pelos disparos emitidos por eles seriam atingidos pelas bombas. Se o plano macabro deles tivesse dado certo, isso levaria ao total de 488 vítimas que perderiam suas vidas. Os funcionários da equipe de segurança da escola acabaram não tomando conhecimento da existência das tais bombas, devido ao fato de que no momento em que o funcionário fazia a substituição das fitas de VHS, na qual fazia o controle de segurança interno das imagens, foi também o momento em que ambos adentraram nas dependências da escola. Às 11h19, com apenas 17 anos de idade, a aluna Rachel Scott estava conversando com seu amigo Richard Castaldo enquanto tomava o seu lanche. Ambos estavam sentados próximo a um gramado do colégio. Neste instante, Richard acabou testemunhando o momento em que uma das bombas foi jogada e mal explodiu. Ele acabou não dando muita importância. Na verdade, ele acreditou que não se tratava de uma coisa preocupante. Porém, nesse exato momento, Eric grita e ordena para que todos fossem gritando: vai! Vai. Sem demora, ele dispara contra os dois amigos. Rachel acabou falecendo devido a 4 disparos que acabou levando. Seu amigo Richard acabou levando 8 tiros, sendo eles em seu peito, braço e barriga. E isso acabou o deixando paralisado do peito para baixo e tornando-se um dependente de cadeira de rodas para sua locomoção. Após esse ato, Eric pega sua carabina de 9mm e dispara contra 3 alunos, e os mesmos acabam ficando feridos e baleados. Devido ao fato de que o massacre de Columbine acabou acontecendo de forma inesperada, e também porque algo desta natureza não tinha de fato ocorrido, muitos ainda ali não estavam levando muito a sério. Pensavam que era uma pegadinha e que tudo terminaria bem. Esse valioso tempo entre as pessoas perceberem de que se tratava de algo real, poderia ter acontecido alguma medida para impedi-los de alguma maneira. Mas infelizmente isso não aconteceu. Na verdade, tanto professores quanto alunos acreditavam que aquilo tratava-se realmente de uma encenação, devido ao fato que os dois tinham o hábito de participarem de aulas de questões cinematográficas e pensaram se tratar algo nesse sentido. E por isso, talvez, a importância não tivesse sido dada muito assim rapidamente a ponto de impedir que tudo isso acontecesse.
When do you know? Yeah, there you go. As I can, especially a few people like Brooks Brown. Very good scream. Yeah, you can hear it. See that happen. He got it. We've taken care of it all. We got it finally, and we're taking him in, and it's good. Some MTV action. MTV action. Coming at you. I'm standing here with Josh and Gabe, who go away. Is that my take? Josh, what's with the bandana? You said that wrong. I know. Bandana. O primeiro a notar que aquilo tratava-se sim de algo real e que precisava ser impedido foi o professor William Davis Sanders, que ministrava aulas de informática na Columbine High School. Enquanto isso, Eric e Dylan continuavam
sua trajetória de terror e acabaram atingindo mais 5 pessoas que estavam nesse momento no gramado. Um aluno de apenas 15 anos de idade, chamado Michael Johnson, acabou sendo atingido por disparos em seu rosto e também em sua perna e em seu braço. Mas milagrosamente, após tudo isso, ele conseguiu escapar com vida. Mark Taylor, um aluno de apenas 16 anos de idade, acabou sendo atingido em seu peito, braços e perna. E a maneira que ele encontrou para conseguir escapar de mais ataques por parte dos dois foi fingir que estava sem vida para que ambos parassem, acreditassem realmente que ele já tinha partido. Os demais, nesse momento, escaparam ilesos. A professora de artes, Patty Nelson, foi uma das pessoas que, assim como William Dave, também percebeu aquela estranha movimentação. E juntamente com um aluno de apenas 17 anos, chamado Brian Anderson, ela foi, juntamente com ele, dirigindo-se à ala oeste da escola. Meio que sem saber do que se tratava tudo aquilo, ela acabou tendo a intenção de encontrar tanto Eric como Dylan e realmente pedir para que eles parassem com aquilo. Ela não sabia de fato, né, a magnitude de tudo aquilo. E nesse momento a Patty pensa que aquilo se tratava de um vídeo. Ela não tinha de forma alguma, nem sonhava com que todo esse horror tivesse acontecendo. E realmente ela queria encontrá-los e pedir para que eles parassem, porque estavam causando bastante medo, né, nas pessoas. Infelizmente ela não sabia realmente que eles não estavam de brincadeira, não. On the north side at 11:56. They've landed multiple ambulances from Clement Park side towards the school. On standby there, Zebra 1. More shots. 149, copy, more shots fired. Shots fired, northwest door. Shots fired, northwest door. More shots fired, northwest door, 11:57. Eric e Dylan acabam atingindo as janelas. Fragmentos de vidro acabam atingindo a professora Patty, que se levanta e dirige-se à biblioteca da escola. E ela consegue alertar alguns alunos de tudo que estava acontecendo, pois muitos estavam realmente sem saber o que estava ocorrendo naquele momento. Patty diz a eles que precisavam se proteger. E a melhor forma encontrada nesse momento para que eles pudessem fazer isso era se esconder embaixo das mesas existentes na biblioteca. E foi quando Patty faz uma ligação aos policiais e acaba se escondendo embaixo de um balcão. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one student shot. I've been Columbine High School. I don't know what's in my shoulder. If it was just a last beat through it. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. Kids are screaming. Some of the teachers are, trying to take control. We need police here. Okay, we're getting them there. Police here. Who is the student, ma'am?
not know who the student is. Okay. I saw a student outside. I was in hall. Oh, dear God. Okay. I was on hall duty. I saw a gun. I said, what's going on out there? And he said, oh, it's probably for video production. It's probably a joke. I said, well, I don't think that's a good idea. And I went walking outside. I think he was there to see what was going on. He turned the gun straight at us and shot. And my God, the window went out. And the kid standing there with me, I think he got hit. Okay. Something in my shoulder. Okay. We've got help on the way, ma'am. Okay. Okay. Oh, God. Stay on the line with me. Oh, God. Hey, Ted, just stay down. Do we know where he's at? I'm sorry? Do we know where he's at? Okay. I'm in the library. He's upstairs. He's right outside of here. He's outside? He's outside of this hall. Outside of a hall or outside? The hall. Of the Okay. library. There are alarms and things going off now. Smoke. My God, smoke is like coming into this room. Okay. I've got the kids under the table here. I don't know what's happening in the rest of the building. Also, like smoke in the building. I don't know. I'm sure someone has to be calling 911 to fight. Yes, we've got a lot of people on. Okay. I just want you to stay in the line with me. We need to know what's going on. Okay. Okay? I am on the floor. Okay. And you've got the kids in the there? library, and I've got every student in this library on the floor. You better stay on the floor. Is there any way you can lock the doors? Smoke is coming in from out there, and I'm a little afraid. The gun is right outside the library door, okay? I don't think I'm going to go out there. Okay, you're at Columbine High School? I got 3 children. Okay, we got it. Okay? I'm not going to go to the door to shut the door, okay? I've got the kids on the floor. I got all the kids in the library on the floor. We have paramedics, we have fire, and we have police en route, okay, sir? Okay. Okay. Yes. I mean, I don't know. I can't believe he's not out of bullets. He just keeps shooting and shooting and shooting. Okay. Yeah, we've got a police officer on scene. I thought it was. Okay, just try and keep the kids in the library calm. Yeah. Is there any way you can block the door so no one can get in? I do not. Okay. I guess I can try to go, but I mean, he's right outside that door. I'm afraid to go to the door. That's okay. That's where he is. I'm afraid to go there. Okay. That's okay. Okay, I told the kids to get on the floor. I told them to get under the table. All of the children are on the floor under the table. Yeah, they're all under the tables. Okay. And as long as we can just try and keep... No one's saying a word. Okay, as long as we can keep everyone there as calm as we can. I hear some yelling out there going on right now. Yeah, we've got alarms going off now as well. Yeah, there's alarms. This room is filled with smoke. Okay. Okay. Keep everyone low to the floor. Yeah. Yeah. Everyone's up. Okay. Everyone stay on the floor. Stay on the floor. Stay under the table. Okay. I don't know. Okay, I know. I don't know. I didn't. I said, what is that kid got? He was outside at the time, and I was on call duty. Oh God. He's trying. He's like, woo woo woo. I know. The things that are being shut off. I do not know who the student was. I don't even think I saw him. He was wearing black. He didn't look very large. Male student. He was out there shooting. It looked like he was climbing out and shooting. And somebody, I said, what is that? I said, what's going on out there? This Wiretap gun. It's probably for video production. You know, they do these video productions. And the kids, I said, well, that's not, a play gun, a real gun. I was going out there to say no. And I went, oh my God, that was really close. That just rattled me. Okay. What's your name, ma'am? My name is Patty? Patty. Yelling everybody get up right now. Please go to the library. Keep saying everybody get up right now. Okay. Please don't I have him in the library shooting at students to the lady that I have in the library on the phone. Okay, try and keep as many people down as we can. Okay. Do you know who he is? Okay. Às 11h22 da manhã, o zelador da escola chamou
o vice-xerife chamado Neil Gardner, que se tratava de um oficial da equipe de segurança, que devidamente foi designado para este caso. Ele o chama através da rádio da escola. Neste instante, ele solicita que o mesmo prestasse uma assistência no setor de estacionamento do colégio, mais precisamente na área sênior, e foi exatamente o mesmo local em que os primeiros tiros aconteceram. Às 11h24, somente 2 minutos após, ele acaba então ouvindo um chamado, e nele dizia que existia um atirador no colégio. Foi quando Neil chega e entra. Eric percebeu a sua entrada. A atitude tomada por Eric foi reagir, e os dois inclusive trocaram tiros. Porém, a distância entre os dois era longa, era de aproximadamente 60 metros, e os tiros acabam não acertando. No momento em que tudo acontecia, já existia 2 pessoas que confirmadamente já havia perdido as suas vidas e 10 feridos. On the day of the massacre, shots were fired at the 2 young men by a Jefferson County Deputy Sheriff, Neil Gardner. He was patrolling the parking lot at the time. Gardner, who is also a coach at Columbine, described his chilling experience for the first time with Dateline's Sarah James. Then I exited, I opened the door of the patrol car, and then as soon as I stood up, I saw a suspect enter the southwest doors of the school. As he exited the doors, he started to shoot with an assault rifle. Do you know who he was? Did you recognize him? I recognize him since in between times we were hearing that the suspects could be Eric Harris or Dylan Klebold. Where was that information coming from? From kids running out of the school and on the school radio, because there was people inside of the school. Were those names you knew? Mm-hmm. Yeah, as part of they called themselves the Trenchcoat Mafia. He was armed with an assault rifle. How were you armed? I have a .45 semi-automatic pistol. You were pretty outgunned. Mm-hmm. Did he see you, Neil? Was he shooting directly at you, or was he shooting in general? Yes, he was, because we could hear the bullets fly over and we could feel them go underneath the Blazer. How close did they get? A couple hit the front windshield. One hit the passenger rearview mirror, and the glass was falling down onto my shoulders. In your 16 years on this force, have you ever experienced anything like this? Never. This was the worst nightmare of my life. And inside that school, Neil, that diary suggests that they wanted to kill 500 people. I think with exchanging fire, it did allow some people that were fleeing the scene to get out of the building. I always will have to live with the fact that maybe if I could have dropped him, maybe. Felizmente, o professor William Dave acabou conseguindo tirar muitas pessoas da escola. E graças à sua heróica atitude, muitas vidas foram poupadas no colégio de Columbine. Porém, apesar de todo o heroísmo contido em suas atitudes, em um determinado momento, com o intuito de que pudesse levar a mais pessoas a serem salvas, ele novamente acaba entrando nas dependências do colégio. Mas infelizmente ele acaba se deparando novamente com os dois. E Eric acaba dando 2 tiros no professor, mais precisamente em seu peito. Dave então se arrasta até o laboratório, onde haviam mais pessoas escondidas também por lá. E um aluno que estava também dentro do laboratório, acaba escrevendo um bilhete com o propósito de que os policiais pudessem realmente ver aquele bilhete pela janela e, mais rápido possível, pudessem socorrer o professor. Aconteceu realmente uma mobilização muito grande por parte de professores e alunos que estavam naquele ambiente, com o propósito realmente de estar salvando Dave. Mas toda essa luta acabou sendo sem sucesso. A professora Teresa Miller, ela estava lá fora conversando com os policiais e conseguiram soltar muitos alunos. Mas às 11h29, Eric resolve invadir a biblioteca. E neste local haviam ainda 52 pessoas lá dentro, incluindo professores, alunos e também funcionários. Mas Eric não foi sozinho, foi acompanhado com Dylan. Aos berros, Eric ordena que todos se levantassem, sem sucesso, pois ninguém acabou obedecendo ele.
E após todos se negarem a fazer o que eles mandaram, Eric e Dylan acabam atirando em todos por ali. Devido a isso, eles acabam fazendo muitas outras vítimas por lá também. Mas tanto Eric quanto Dylan não estavam mais tendo muita satisfação, digamos assim, fazendo esse ato de atirar nas pessoas. E é quando eles resolvem que mudar, no caso a arma que eles estavam utilizando, seria uma boa ideia. E eles acabam desistindo de atirar e pegam facas para continuar fazendo mal às pessoas. Os carros dos policiais estavam se aproximando, fazendo com que eles acabassem trocando alguns tiros, mas essa atitude acabou sendo mal sucedida, porque não conseguem acertá-los. Isso faz com que os dois acabem voltando até a biblioteca e acabam vitimando mais um aluno de apenas 14 anos. Somente na biblioteca, a somatória total das vítimas foram 10 pessoas e feridos foram 12 pessoas. As demais 56 pessoas que estavam sendo mantidas como reféns naquele local, 32 delas acabaram saindo sem nenhum ferimento. E dando sequência ao caso, a professora Patty Nelson, ao meio-dia, ela escuta o momento exato em que os dois tiraram suas próprias vidas. Eric Harris e Dylan. Eric foi com um tiro de espingarda que atingiu o céu da sua boca. E Dylan deu um tiro em sua cabeça com uma semiautomática. Nos momentos que antecederam esses fatos, a equipe da SWAT já estava disposta a invadir o local. Porém, em uma entrada distante onde Eric e Dylan estavam. E sendo assim, não deu tempo de impedir nada. O fator mais importante nesse caso foi, sem dúvida, a demora, pois desde o início do massacre até os fatos serem resolvidos, invadir as dependências do colégio levou um tempo total de 3 horas, o que nos leva a crer que todos que estavam por lá certamente passaram por momentos assustadores e de profunda agonia, enquanto aguardavam por ajuda. Na série American Horror Story, mais precisamente na primeira temporada, acontece uma cena que remete a este caso. E se vocês quiserem saber mais sobre o caso e mais a fundo de tudo que falamos aqui, eu recomendo para vocês um documentário chamado Zero Hour, o massacre de Columbine. E nele vocês vão poder obter mais detalhes sobre o mesmo assunto. Então, pessoal, nesse caso do massacre de Columbine, que a gente pode ressaltar bastante, realmente foi a demora a se perceber do que se tratava, né? Tendo em vista que eles, né, em momento nenhum acreditavam que a magnitude do negócio fosse tão grande e principalmente que se tratava de algo assim porque era novidade. Ele foi um dos primeiros casos de atentado existente nas escolas e por esse motivo era muito desconhecido de todos. Né? Eles pensavam que se tratavam de uma aula, que se tratava de uma produção de um vídeo, enfim, ninguém sabia ao certo a real situação. Em algumas de nossas fontes, nós pudemos encontrar que, de fato, eles não sofriam bullying assim, tão assim, que afastavam eles de todos, mas que, por algum motivo, né, que com certeza foi sim de ordem mental, né, tendo em vista que Eric acabou sendo diagnosticado com transtorno psicótico, e Dylan com transtorno depressivo, e aquilo ao longo da vida acabou desenvolvendo nos dois essa real falta de discernimento para certas atitudes, tanto que na questão da van lá, eles eram meio dissimulados com as coisas, né, vamos dizer assim. E realmente a demora também, que nem o caso do professor, por exemplo, tudo demorou demais, muito por conta da novidade de tudo isso. É a minha opinião. Então, como a Roberta disse, a questão da demora, né, das autoridades, tanto para as autoridades chegar até o local, quanto para se perceber, digamos assim, do que se tratava, né?
era uma novidade da época, né? Não se tinha, nunca se teve nada, nenhum caso parecido com isso dentro de alguma escola. Tudo que a gente faz aqui, gente, todos os casos criminais, a gente percebe muita semelhança na deficiência psicológica das pessoas. É muito importante você cuidar do seu psicológico. É muito importante. Você vê hoje nas assistentes sociais, nas clínicas psiquiátricas, a maioria das pessoas são mulheres que estão lá. Os homens, a maioria dos homens acham que não precisam disso, que não dependem disso. E é totalmente frescura, sabe? Não, gente, não é. Entendeu? E isso se agrava cada vez mais, tanto na fase adulta, na fase adolescente. Se não é tratado com imediatismo, isso tende a prolongar e piorar. Com a devida seriedade também. Exatamente. Então a gente vê muita semelhança nisso. Todos os casos que você vai ver de violência, de coisas em escola, tudo passa por partes psicológicas. Tudo tem um diagnóstico ali, tanto no início quanto no final da investigação, de que eles tinham problemas psicológicos, né? E a questão, eu vou até defender uma questão aqui dos games, por exemplo, né? Foi citado também em alguns documentários, até o que a gente recomendou para vocês, que a parte dos games, né? Eu vou pôr uma print na tela para vocês aí do que eu jogo na Steam, gente. Esses jogos que eles jogavam, eu jogo. E nem por isso eu saí com uma submetralhadora metralhando uma escola, entendeu? É como eu já falei no início, os jogos, eles não, pra mim, eles não têm influência nenhuma. Ele vai gerar uma influência se a pessoa tiver problema. Exatamente. Né? Aí esse é o ponto, né? Então, como a gente já falou, a demora tanto do caso quanto para resolver, sabe, para detectar tudo que estava acontecendo. A sorte, né, como a gente já falou, as bombas não deram certo, gente. Era ruim para construir bomba, porque todas deram ruim. Exatamente. Ainda bem. E a arma também que eles estavam usando, né, parece que a carabina de 9mm lá, não sei se é o Eric ou o Dylan que estava usando. É o Eric. O Eric, né? A carabina dele era meio, né, assim, meio falhada, porque a maioria dos tiros que ele acertou, ele só deixou ferido. Né? Se fosse uma arma com maior impacto também de calibre, de poder de fogo, tinha matado muito mais gente. Ainda bem. Né? Ainda bem que era ruim também. Mas é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Pro nosso inscrito que pediu esse caso, a gente quer agradecer a sugestão. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de algum caso que queira que a gente traga por aqui, deixe nos comentários que a gente vai estar lendo todos e respondendo devidamente todos vocês. E por favor, gente, uma coisa que eu quero imensamente estar pedindo é que vocês nos ajudem, principalmente no compartilhamento, para que nossos vídeos cheguem ao alcance de mais pessoas e para que com isso a gente consiga crescer o nosso canal, né? Que também é de vocês. E deixe o seu like, gente. O like é importante, ele mostra para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai cada vez mais oferecer para outras pessoas. Sim. Certo? Lembrando que você é o Marcelo. E eu sou a Roberta e juntos somos o Casal Fear. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham gostado de mais um caso aqui no canal. Sim. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.